E aí, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das afirmações mais famosas e talvez polêmicas sobre a história do cristianismo. É aquela ideia que aparece em todo lugar, de livros a documentários, e que muita gente acredita ser verdade. Mas será que essa história se sustenta quando a gente olha para os fatos? Vamos descobrir juntos. A ideia é essa, bem direta. A Igreja Católica que conhecemos hoje não teria começado com os apóstolos, mas sim seria uma criação política do imperador romano Constantino lá no século IV. Para muita gente, isso é quase um fato consumado. Mas o que as evidências da própria época nos dizem? É hora de abrir os livros de história e separar o que é mito do que é realidade. E essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Se a igreja só começou no século IV, então os 300 anos anteriores deveriam ser um vazio, um silêncio histórico. Mas será que foram mesmo? É exatamente para esse período que a gente vai olhar agora. Para ver como era a igreja primitiva, muito, mas muito antes de Constantino sequer sonhar em ser imperador. Então, vamos lá. Nossa viagem no tempo começa nos séculos I, II e III. O que será que as fontes daquela época, os documentos, a arqueologia, revelam sobre os primeiros cristãos? Bora investigar esses arquivos da história. Olha só que interessante essa linha do tempo. Ela mostra coisas acontecendo séculos antes de Constantino. Por volta do ano 96, o bispo de Roma, Clemente, já está resolvendo problemas numa igreja lá em Corinto, mostrando autoridade. Em 110, Santo Inácio já usa a expressão Igreja Católica. E lá por 180, Santo Irineu já está mapeando a linhagem dos papas desde os apóstolos. Tudo isso bem antes de 313, quando o famoso Édito de Milão foi publicado. E essa frase aqui, ela é muito poderosa. Ela vem de Santo Inácio, que, vale lembrar, foi discípulo direto do apóstolo João. Ou seja, ele aprendeu com quem andou com Jesus. Ele não está inventando um termo novo. Ele está usando uma expressão que as pessoas da época já entendiam. Isso mostra que a identidade católica, que significa universal, já era parte da conversa no comecinho do século II. E não era só um nome, não. A igreja já tinha uma cara, uma estrutura. Documentos muito antigos, como um chamado Didaquê, que era tipo um manual da igreja do primeiro século, já mostravam como as coisas funcionavam. Já existia uma hierarquia clara com bispos, presbíteros, que são os padres, e diáconos. Os sacramentos, como o batismo e a Eucaristia, já eram o centro de tudo. É basicamente a mesma espinha dorsal que existe hoje, mostrando uma continuidade incrível. E isso nos leva a um conceito fundamental para entender a igreja primitiva, a sucessão apostólica. Pensa só, como é que os primeiros cristãos sabiam o que era doutrina certa e o que era heresia? Simples, eles olhavam para quem tinha recebido a autoridade diretamente dos apóstolos, numa linha sem quebras. Santo Irineu, lá em 180, usou exatamente isso para combater as heresias da época. Ele fez a lista dos bispos de Roma desde Pedro para dizer, olha, a doutrina verdadeira está aqui. Esse era o selo de autenticidade, mais de 100 anos antes de Constantino. Agora, uma prova um tanto irônica. As terríveis perseguições dos imperadores romanos, que tentaram varrer o cristianismo do mapa, na verdade acabam provando que a igreja já era uma instituição super organizada. Pensa bem, o Império Romano não estava perseguindo ideias soltas no ar. Estava atacando uma estrutura real, com líderes, com propriedades, com uma identidade clara que se espalhava por toda parte. Ninguém persegue um fantasma. Então, depois de olhar para esses primeiros séculos, fica bem claro, né? Quando Constantino aparece na história, a igreja não era uma novidade. Pelo contrário, era uma instituição madura, com 300 anos de estrada, que já tinha sobrevivido a tudo que é tipo de desafio. E aqui a gente consegue visualizar a força dessas evidências. Não é só uma coisinha aqui ou ali, são várias frentes. Temos os documentos escritos, como as cartas dos primeiros líderes, temos a hierarquia, que já se reunia em concílios locais, e temos a arqueologia, com as catacombas de Roma, cheias de arte e inscrições dos séculos II e III, mostrando uma fé viva e pulsante. E por trás desses fatos, tem gente de carne e osso. Olha só esses nomes. São Clemente, lá no primeiro século, agindo como papa. Santo Inácio, dando o nome católica à igreja. E Santo Irineu, funcionando quase como um historiador da sucessão dos papas. Todos eles viveram, escreveram e agiram séculos antes de Constantino. Certo. Então, se Constantino não criou a igreja, o que ele fez, afinal? Qual foi o verdadeiro papel dele nessa história toda? Agora a gente vai separar o joio do trigo e entender o impacto real que ele teve.
Guardem bem este ano. 313 é a data do Édito de Milão. Esse foi o ato que mudou o jogo completamente na relação entre a Igreja e o Império Romano. Mas o que ele fez de verdade é muito diferente do que o mito popular conta. Esse quadro aqui deixa tudo preto no branco. De um lado, o que ele não fez. Ele não criou doutrina, não inventou o papado, não estabeleceu a hierarquia, nem escreveu a Bíblia. Tudo isso já existiu. Do outro lado, o que ele realmente fez, que foi um ato político gigantesco. Ele legalizou o cristianismo. Ele deu um basta nas perseguições, mandou devolver as propriedades da igreja que tinham sido roubadas pelo Estado e basicamente deixou a igreja respirar e existir à luz do dia. Ele não foi um fundador, foi um libertador. Ah, mas e o Concílio de Nicéia? Boa pergunta. Sim, foi Constantino que convocou. Mas o interesse dele era político. Ele queria unidade no império, e as brigas teológicas estavam causando problemas. Quem debateu e definiu a doutrina, com base no que a igreja sempre acreditou, foram os mais de 300 bispos que estavam lá. O imperador ficou na dele, presidiu a sessão, mas não votou nem deu pitaco teológico. Ok, depois de analisar as evidências de antes e durante a era de Constantino, a gente pode finalmente juntar todas as peças e chegar a uma conclusão clara, com base no que a história nos conta. A história nos mostra uma corrente contínua, sem quebras. Começa lá no século I, com os escritos dos apóstolos e seus discípulos, continua forte nos séculos II e III, com os padres da igreja, é confirmada pelas listas de bispo que garantiam a sucessão e ganha cor e vida com a arqueologia das catacumbas. Não existe uma ruptura no século IV. O que existe é uma continuidade clara desde o comecinho de tudo. E essa frase resume a ópera perfeitamente. A história mostra que Constantino encontrou uma igreja que já tinha 300 anos de história, de doutrina, de estrutura e de mártires. O papel dele foi reconhecer essa realidade na arena política e não criar uma nova realidade religiosa. E isso nos deixa com uma última reflexão. Se as evidências históricas são tão claras, por que esse mito sobre Constantino ser o fundador da igreja ainda é tão forte? A resposta talvez tenha menos a ver com a história em si e mais com o jeito que as narrativas são criadas, repetidas e às vezes distorcidas com o passar do tempo. Fica aí a pergunta para a gente pensar. Obrigado por acompanhar esta análise.